Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos e todas, é um prazer imenso encontrar com vocês, ainda que seja por uma web palestra, para a gente conversar um pouquinho sobre a interpretação dos exames laboratoriais no diagnóstico da sífilis. Então vamos iniciar nossa palestra, né? E para poder iniciarmos, eu começo falando que nós vamos tratar do diagnóstico laboratorial da sífilis a partir do uso do manual técnico para diagnóstico da sífilis. E inicio com uma pergunta. A minha web vai ser iniciada com uma pergunta. Em seguida, eu já faço a resposta dessa pergunta. Eu queria perguntar para todos vocês como é que a gente tem a certeza da existência de uma doença infecciosa no nosso corpo, no nosso organismo. Então, essa certeza, ela nos é dada quando a gente demonstra a presença desse patógeno dentro do nosso organismo, quer seja nos nossos tecidos ou em alguns dos nossos fluidos biológicos. É assim que a gente tem uma certeza da existência de uma doença infecciosa. E o que a gente pode utilizar para a gente ter essa certeza? A gente tem algumas ferramentas dentro do diagnóstico laboratorial, e essa certeza nos é trazida pelo uso de métodos imunológicos, com as realizações de sorologias ou até mesmo mais atualmente, na utilização de métodos moleculares, né? A exemplo de PCR, sequenciamento genético, PCR em tempo real, enfim, os métodos que com certeza nos provam a existência de uma doença infecciosa dentro do hospedeiro. Bom, ou seja, os testes laboratoriais, indiscutivelmente, eles desempenham um papel fundamental na patologia clínica para nos auxiliar na confirmação de uma suspeita clínica. E para que a gente precise confiar, para que a gente confie nestes testes laboratoriais, eu tenho que mostrar para vocês que duas características terão que ser observadas com relação a esses testes. A primeira característica é a característica da especificidade, né? E depois a de sensibilidade. Quem é da área de laboratório sabe muito bem do que se trata a especificidade e a sensibilidade. Mas, de uma forma geral, quando eu falo em especificidade, eu estou falando do percentual de indivíduos normais, sadios, que vão ter testes negativos quando realizados por não estarem infectados. Ou seja, é a capacidade que o teste vai ter de me mostrar quem são os verdadeiros negativos. Quem não tem a doença, quem é sadio e no teste mostra que também continua sadio. Ou seja, os verdadeiros negativos. E a sensibilidade? A sensibilidade ela vai nos mostrar qual é o percentual de doentes com testes reagentes ou positivos em uma população que está sabidamente infectada. Ou seja, vai nos mostrar os que são verdadeiramente portadores, os verdadeiros positivos. Esses dois conceitos são interessantes e importantes, e vocês vão ver mais adiante, porque nós vamos trabalhar com fluxogramas. Esses fluxogramas, eles utilizam de testes sequenciados, e estes testes vão fazer aumentar o valor preditivo positivo daquele ensaio. Então, a gente precisa ter certeza que os testes que usamos, eles tenham uma boa performance de sensibilidade e de especificidade. Vamos lá. Eu vou trazer um conceito aqui para vocês de janela diagnóstica. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de janela imunológica, mas eu trago um conceito um pouquinho mais ampliado, que é o conceito de janela diagnóstica, que a gente tem utilizado bastante no diagnóstico laboratorial. O que é essa janela diagnóstica? É exatamente o tempo compreendido entre o momento em que eu me exponho a um patógeno e o surgimento dos marcadores laboratoriais capazes de serem detectados no meu organismo. Então, eu tenho em vários momentos a presença de vários marcadores. Então, em um momento eu vou ter a presença do antígeno, em outro momento eu vou ter a presença do anticorpo, em outro momento eu vou ser capaz de detectar o genoma viral ou bacteriano. Por isso eu trago este conceito de janela diagnóstica. Por que eu trago isso? Para que eu faça um exame no momento correto e para que eu tenha a certeza de que eu estou testando no momento que aquele marcador já se faça presente naquela pessoa. Então, a janela diagnóstica é imprescindível que seja observada. Senão, eu vou testar pessoas fora da janela, os testes vão estar não reagentes e essas pessoas vão estar doentes e eu vou estar produzindo resultados errados. Tá? Vamos lá.
Então, hoje a gente vai fazer uma demonstração do diagnóstico laboratorial da sífilis. A sífilis é uma doença secular, né? Causada por uma bactéria chamada Treponema pálido, a subespécie pálido. Ela é uma doença de transmissão sexual e também de transmissão vertical. Foi descoberta em 1505 na Universidade de Berlim. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que nos afirmam que existem cerca de 6 milhões de novos casos por ano. E aqui no Brasil, de cerca de 937 mil casos ao ano. Então, é uma doença muito prevalente que nos preocupa. A gente tem que se debruçar sobre a sífilis com cara e coragem para que a gente tente, de alguma forma, minimizar os prejuízos que essa patologia causa para o ser humano. E um dado bem interessante é que uma criança menor de ano é vítima de sífilis a cada 1 dia, 7. Então, a gente precisa se debruçar, principalmente para tentar ver se a gente barra a transmissão vertical, se a gente reduz ou, quem sabe, até se a gente elimina a transmissão vertical. Bom, sobre a legislação vigente, né? Para além do saber científico de quem causa sífilis, de que é um teste, eu preciso dizer para vocês que hoje o diagnóstico laboratorial da sífilis, ele se baseia em uma portaria ministerial de número 2012 de outubro de 2016. Essa portaria, ela substitui uma portaria de 2011, que era a portaria 3242. Então, já não mais está vigente a 3242. A portaria vigente para diagnosticar sífilis hoje, quer seja para a área pública, quer seja para a área privada, é a portaria 2012 de outubro de 2016. Se vocês escreverem isso em qualquer Google, vocês vão obter não apenas o teor da portaria, quanto o manual técnico que acompanha a portaria. E é sobre esse manual e essa portaria que nós vamos tratar hoje aqui nessa nossa web palestra. Então, a gente tem quentinho saído do forno do dia 26 de junho, o manual do PCDT de ST, totalmente disponível para que vocês baixem na forma de aplicativo, e foi através do Manual da sífilis, do PCDT e também deste manual da Organização Mundial de Saúde, que foi traduzido pelo governo brasileiro, que nós programamos e elaboramos essa aula que a gente está fazendo para vocês. Então, vamos lá. Falar um pouquinho da doença sífilis, que é uma doença de múltiplos estágios, né? Eu não poderia falar apenas de diagnóstico sem passar por um momentozinho, ainda que pequeno, sobre os estágios múltiplos dessa patologia. Então, a sífilis é uma doença que tem 3 fases, né? Todos sabem, ela tem a fase primária, a secundária, a terciária, e ainda tem entre elas uma fase de latência clínica. Então, é uma doença que ela vai apresentar períodos assintomáticos e períodos de sintomas. Então, na verdade, a gente tem uma doença que, quando a gente não trata essa doença, cerca de 35% das pessoas irão progredir para uma cura espontânea. Cerca de 35% permanecerão em estágio de latência por toda uma vida, e as restantes vão progredir para uma sífilis terciária. Algumas vezes o organismo ela cura essa doença indiretamente quando a gente trata algumas outras infecções, tendo em vista que os fármacos que nós usamos para tratar a sífilis, a gente também usa para tratar outras patologias. Vamos falar um pouquinho de cada uma das fases. Então, na fase primária da sífilis, é a fase onde ocorre a penetração do treponema pálido por pequenas abrasões decorrentes da relação sexual. Então, ele faz uma penetração ativa pela pele e, em resposta a essa penetração, o organismo forma um cancro, uma lesão endurecida, né, que é a resposta da defesa do nosso organismo, exatamente criada no ponto de inoculação do treponema, que a gente chama de cancro duro. Nessa fase, a gente consegue até ver os treponemas pálidos se a gente fizer exames diretos, escarificar a área e fazer, por exemplo, um exame de campo escuro. Essas lesões endurecidas da sífilis, elas aparecem logo após o contágio, né, o contato infectante, cerca de 10 a 90 dias após o contato infectante. Bom, essa lesãozinha, ela vai desaparecer mesmo se a gente não tratar
ela vai desaparecer e a sífilis ela prossegue para a fase de primária para secundária. Nessa fase é onde normalmente a gente tem um pouco mais de exacerbação dos sintomas, que é os sintomas do secundarismo da sífilis. Vão aparecer, então, lesões papulosas, escamosas, acastanhadas, em geral nas palmas das mãos, na planta do pé, e que geralmente a gente pensa que é um processo alérgico, né? Nesse momento, vai existir uma degradação celular por ação do treponema, né? E com isso, ele vai começar a liberar alguns componentes, né? Que estão presentes na membrana plasmática das células da gente, que se chama cardiolipina. Então, a gente passa a liberar cardiolipina, que ela também não está apenas presente na membrana plasmática das células dos mamíferos, mas também presente na parede do próprio treponema pálido. Então, se a gente libera essa cardiolipina, uma boa estratégia para a gente saber se a gente está de sífilis é procurarmos, né, se a gente tem anticorpo contra a cardiolipina, que é exatamente o que a gente faz quando a gente faz os testes não treponêmicos. Já já eu vou falar um pouquinho mais de testes não treponêmicos e também de testes treponêmicos. Bom, na fase de latência, como o próprio nome diz, o paciente não vai observar nenhum sinal ou sintoma clínico. E essa fase de latência, ela se divide em duas fases, em fase de latência mais recente, até 2 anos após a exposição, e uma fase de latência mais tardia, quando tem mais de 2 anos de evolução a partir do dia que você se infectou. Bom, aproximadamente 15 a 25% das infecções de sífilis não tratadas, elas virão, após esse período de latência, de secundarismo, de latência, elas vão iniciar a fase de sífilis terciária. A fase da sífilis terciária ela é um pouco mais grave, ela já vai acometer o sistema nervoso, né, inclusive na possibilidade de uma neurosífilis, o sistema cardiovascular, a gente vai ter a possibilidade de observar também gomas sifilíticas, que são algumas tumoraçõezinhas na pele, na mucosa, a gente vai ter lesões ósseas e em qualquer outro tecido com possibilidade de desfiguração e até com a possibilidade de morte. Eu falei dessas fases porque eu queria chegar nesse slide que vocês estão vendo, que é o slide que mostra o desempenho dos testes diagnósticos em cada uma das fases da sífilis. Vocês se lembram que eu falei sobre janela diagnóstica? Pois bem, era para poder falar desse slide aqui, que está exposto aí na imagem. A gente tem aqui os marcadores, né, sorológicos de cada fase da sífilis. Então, aqui, iniciando a partir do dia da exposição, a gente vai levar um período que, mesmo já estando infectado, nenhum teste é capaz de se apresentar reagente. A gente terá os testes de campo escuro quando a gente tem a lesão ativa do cancro duro. Se eu escarificar aquela lesão e fazer uma emulsão com solução fisiológica e o que eu tiro da escarificação da lesão, eu colocar no microscópio com auxílio de um campo escuro, eu vou ver o treponema. Mas é só nessa fase que eu consigo ver. Ou então nas fases mais tardias, quando eu tenho lesões na pele, que eu posso também escarificar a pele, a goma e também poder ver o treponema. Mas laboratorialmente falando, os testes treponêmicos e não treponêmicos, eu só vou começar a perceber a positividade desses testes já quando eu já estiver quase no final da fase primária. Então, eu terei mais ou menos testes não treponêmicos reagentes no final da fase primária até o início da fase de latência, tendendo a diminuir a positividade desses testes na fase terciária, e os testes treponêmicos eu terei eles positivos reagentes um pouco antes dos testes não treponêmicos e eles permanecerão reagentes por toda a vida daquela pessoa que teve contato com o treponema pálido. Então, lembrem disso. O teste treponêmico é o teste que vai ser possível eu detectar anticorpos contra
o treponema pálido. Portanto, quem já teve contato com o treponema pálido terá anticorpo treponêmico a vida inteira. Já os testes não treponêmicos, que eles não são testes contra o treponema pálido, mas sim testes contra a cardiolipina, a lecitina, substâncias que nós fabricamos quando o treponema está dentro do nosso organismo, estes serão reagentes quando eu estiver com doença ativa. E eu vou perdendo ele com o avançar das fases da doença, certo? Então, uma outra coisa que eu não posso esquecer de dizer, que a sífilis, ela não confere imunidade. Mesmo eu tendo anticorpo treponêmico, eu posso me reinfectar. O anticorpo treponêmico, ele não é um anticorpo protetor. Eu posso voltar a contrair sífilis quantas vezes, tantas quantas forem as minhas exposições a ela. Certo? Bom, vamos lá. Então, falando dos exames, do arsenal que eu tenho de diagnóstico dos exames para sífilis. Então, eu tenho os exames que eu chamo de direto. Geralmente, eu posso fazer o exame de campo escuro. Como eu falei, é uma amostra coletada diretamente da lesão primária ou da lesão secundária ativa. Esse exame vai detectar treponemas variáveis nas amostras frescas e eu detecto ele pelo padrão morfológico do movimento que este treponema faz no microscópio. Ele não é recomendado para ser feito com lesões que estejam na cavidade oral, porque dentro da cavidade oral da gente, a gente também tem outras espécies de treponema, que não é o treponema pálido. Ele é considerado um teste point of care, né? Mas ele não é muito utilizado. Não é um teste que os laboratórios, por exemplo, tenham essa pecinha que eu chamei de campo escuro para acoplar ao microscópio, e nem tampouco a gente tem a oportunidade tão presente do cancro duro nos nossos pacientes. Os nossos pacientes não chegam geralmente na fase primária com o cancro, né? Então a gente não usa o exame direto como nossa principal ferramenta. Por quê? Tanto pela dificuldade de fazer, né, porque vai precisar de uma microscopia especializada, com um condensador de campo escuro, quanto a necessidade de realização por profissionais que sejam capacitados e experientes para esses exames. Bom, vamos lá. Além disso, eu posso fazer exame corado com esse mesmo material que eu escarifiquei. Eu posso fazer lâminas ou cortes histológicos utilizando os mais diversos corantes. Pode ser uma impregnação por nitrato de prata, pode ser uma tinta da China, pode ser o GIMSA, que é um corante de hematologia. Agora, a sensibilidade desses testes com material corado, ela é bem mais baixa do que a das técnicas diretas. E poucos laboratórios realizam essas técnicas. Posso contar também nessa fase com imunofluorescência direta, que já é uma técnica um pouco mais difícil de padronização, né? Porque nela requer um microscópio específico para imunofluorescência, requer um conjugado composto com fluoresceína, tem uma sensibilidade alta, mas o conjugado muito escasso no mercado. Então, a gente praticamente não utiliza exames direto de fase primária para fazer nosso diagnóstico. O que significam os resultados desses testes de fase primária? Se eu acho um teste de fase primária positivo, eu posso afirmar com segurança que eu estou com infecção ativa, né? Se eu colhi do material correto, que não tenha sido de boca, por exemplo, para não confundir com outros patógenos espiralados de outros locais, eu posso afirmar que eu estou com sífilis, né? Mas a ausência dessa detecção, muitas vezes também, pode significar que tinha poucos treponemas na amostra, que a lesão já está perto da cura e eu não achei mais o treponema, ou então que o paciente botou algum tratamento sistêmico. O resumo é que o exame direto não é uma boa estratégia para fazer diagnóstico de sífilis. Nós temos muitas outras ferramentas mais fáceis e muito melhores para a gente trabalhar para fazer diagnóstico de sífilis. Vamos a elas. Os testes imunológicos, chegamos neles, né? Então, quais são os testes imunológicos que a gente utiliza hoje? Vou começar pelos testes não treponêmicos, o próprio nome está dizendo.
Um teste não treponêmico, ele vai procurar anticorpos da classe IgG e IgM, mas não são anticorpos contra o treponema pálido. São anticorpos contra o material lipídico liberado pelas células que foram danificadas pela decorrência da sífilis e também contra a própria cardiolipina liberada pelo treponema. Então, a presença desses anticorpos não treponêmicos, com certeza me diz que eu estou com infecção ativa, porque somente quando eu estou com treponema e as células sendo danificadas pelo treponema, eu libero essas cardiolipinas, tá certo? Agora a gente tem um probleminha. Não é apenas o treponema pálido que faz essa liberação de material lipídico pelas nossas células. Algumas outras patologias também liberam. Portanto, este teste pode dar falso positivo para sífilis. Se eu tiver alguma outra patologia, a exemplo de hanseníase, por exemplo, ou algumas outras colagenoses, eu posso ter esse teste treponêmico reagente sem estar com sífilis. Portanto, muito cuidado ao interpretar um teste não treponêmico. Quais são os testes não treponêmicos que nós temos hoje no mercado? Então, a gente tem o VDRL, que eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo essa palestra já ouviram falar dele, né? O VDRL e as suas variações, né? Os outros são todos testes que foram inicialmente modificados a partir do VDRL. Então, eu tenho o RPR, eu tenho o SR, tenho o TRUST. Eu posso usar qualquer um deles. Atualmente, a gente usa mais o VDRL, né? E ou o RPR, que vem com uma solução estabilizada. Mas eu vou tratar os testes treponêmicos da agora por diante como sendo o VDRL, para que fique clara a compreensão de todos vocês. Mas vocês podem usar qualquer um desses testes aqui, VDRL, RPR, o SR ou TRUST. Essa figura que está aí na imagem, eu tentei mostrar aqui a cardiolipina agarradinha com os anticorpos não treponêmicos contra a cardiolipina. É exatamente essa imagem que a gente vê quando a gente faz o teste de VDRL. A gente vê a formação de grumos entre o antígeno de cardiolipina e os anticorpos produzidos pelas pessoas que estão infectadas pelo treponema pálido. Como é que a gente faz esse exame? Esse exame a gente chama de VDRL e a técnica a gente chama de floculação. Aqui está a plaquinha onde a gente faz o teste de VDRL. São uma plaquinha de vidro com 12 escavações e em cada pocinho desse aqui a gente faz o teste para cada paciente. O que é que eu preciso para fazer este teste? O antígeno, que são os reagentes, que é composto de antígeno de cardiolipina, lecitina e cristal de colesterol. Este reagente a gente compra no mercado e a gente coloca nesta plaquinha, juntamente com o soro da pessoa que eu quero saber se está com VDRL reagente, ou seja, que está com sífilis. E o resultado a gente vê ao microscópio, com a formação desses flocozinhos que aparecem na terceira imagem à direita. Então, se eu não tiver anticorpo contra a cardiolipina, a lecitina e o colesterol, o meu teste vai ser não reagente e não vai aparecer os flocos. Se eu tiver muito anticorpo, vai aparecer muitos flocos, e se eu tiver poucos anticorpos, vai aparecer um pouco menos de reatividade. E a leitura, como vocês podem ver, é uma leitura subjetiva. É o olho humano que vai definir qual vocês acham que é o resultado deste teste não treponêmico desta amostra? Eu tenho aqui as duas primeiras imagens, a imagem de um teste controle negativo e a imagem de um teste controle positivo. E a seguir, a amostra que eu fiz diluições sucessivas. Primeiro eu botei a amostra pura, depois eu diluí a amostra uma vez com soro fisiológico, depois eu novamente rediluí, eu fiz diluições sucessivas, né? Um para 2, um para 4, um para 8.
o número de vezes que eu quero saber se a pessoa ainda tem anticorpos presentes na reação. Então, aqui, por essa imagem, eu gostaria de que vocês escrevessem aí, quem está assistindo, qual seria o resultado deste teste não treponêmico desta amostra. Eu estou aqui acompanhando vocês e pelo que eu expliquei, muito bem, eu já vi que já teve gente que entrou aqui que já colocou, várias pessoas responderam que essa imagem aqui está mostrando um teste de VDRL cujo resultado é 1:32. Correto. 1:32 o número 32 é o número de vezes que eu diluí esta amostra e ainda assim ela permaneceu reagente. Quando eu diluí 64 vezes, ela já não mais apresentou reatividade. Você está sabendo que aquela amostra daquela pessoa tinha tanto anticorpo contra a cardiolipina, a lecitina e o colesterol, que eu diluí ele 32 vezes e ainda assim eu ainda achei anticorpo. Tá certo? Agora, a subjetividade do teste, ela é presente. Vocês percebem que a diluição vai diminuindo a quantidade de flocos? Vai chegar uma hora que eu não terei mais esses grumos. Não vai mais ter esses flocos. E o meu olho pode achar que está em 1:32, o olho da colega que está ao meu lado aqui pode achar que está em 1:64, ou o olho da outra colega pode achar que está a 1:16. Então, a subjetividade de um título para mais ou para menos é própria do teste. Por isso que quando a gente fala interpretação de exame para cura, a gente não pode considerar variação de título de apenas uma diluição. É por este motivo. Quando a gente estiver discutindo lá a interpretação dos exames, eu volto a falar sobre a questão dos títulos, tá certo? Então, uma outra questão que eu queria colocar aqui para vocês é o fenômeno de prozona. O que é o fenômeno de prozona? O fenômeno de prozona, ele acontece decorrente de uma relação desproporcional entre a quantidade de antígenos que eu boto, de reagente que eu coloco naquela plaquinha, e a quantidade de anticorpos não treponêmicos presente na amostra. Se a amostra do paciente tiver muitos anticorpos não treponêmicos, a reação vai se dar, mas vai se dar com tanta intensidade, vai formar tão grandes grumos que os grumos vão deixar de ser visualizados naquele campo do microscópio. Ele até está ali presente, mas ele está tão nos cantos da plaquinha que eu, ao olhar na plaquinha, penso que ele está totalmente não reagente. Então, para eu evitar que isso aconteça, eu devo fazer como triagem todas as amostras de VDRL, sempre colocando uma amostra pura e ela numa diluição ou 1:4 ou 1:8, como triagem, para que eu reduza a quantidade de anticorpos, caso a pessoa tenha muito anticorpo e essa quantidade de anticorpo seja diluída e ela se apresente na hora que eu colocar em contato com o antígeno. Então, eu devo, em triagem, sempre fazer a triagem usando uma amostra pura e uma amostra diluída. Eu vou mostrar isso aqui exatamente numa plaquinha, como é que ocorre. Né? Eu acho que pulou uma imagem aqui, mas tudo bem, vamos adiante. Os testes não treponêmicos, eu vou usar ele quando? Eu vou usar o teste não treponêmico para monitoramento da infecção. Por que eu vou usar o não treponêmico para monitoramento da infecção? Porque o treponêmico, uma vez reagente, para sempre será reagente. Então, ele não me serve para eu monitorar a infecção. Já o não treponêmico, no momento que eu estou com sífilis e faço uso do fármaco e me trato, a minha infecção vai fazer com que os anticorpos minha infecção seja curada e os anticorpos não treponêmicos caiam. E aí ele vai descendo, mostrando exatamente o sucesso do tratamento. Então, bom, eu estou vendo aqui que vocês pediram para eu repetir sobre o fenômeno de prozona, porque estava sem áudio.
eu vou voltar, só é uma plaquinha atrás, eu vou tornar a repetir, tá certo? O que eu vi que muita gente pediu aqui, por favor, que era para repetir prozona. Então, eu vou, uma placa atrás, vou voltar a repetir. Vamos lá. Então, o fenômeno de prozona, ele ocorre devido a uma relação desproporcional entre a quantidade de antígenos que eu coloco na plaquinha para fazer o teste e a quantidade de anticorpos que a posso ter uma diluição muito alta, tipo 1 para 64, 1 para 128, 1 para 256, eu corro o risco de, ao colocar na plaquinha, junto com aquela quantidade padronizada de antígeno, a reação ocorrer tão fortemente, que os grumos, eles que meio que desaparecem da plaquinha, eles vão para os cantos da plaquinha, e quando eu coloco o microscópio para fazer a leitura, parece que não tem reação, parece que o teste está não reagente. Então, eu erro. Se eu não fizer uma prévia diluição desta amostra para baixar esse título, eu corro o risco de ainda na triagem, eu vou favorecer o aparecimento da reação de forma proporcional, capaz de ser detectada ao microscópio quando eu fizer a leitura. Tá certo? Vocês entenderam? É exatamente quando tem muitos anticorpos. Exatamente. Eu só tenho um fenômeno de prozona quando eu tenho anticorpo demais. É tanto anticorpo que, ao colocar na plaquinha, ele fica desproporcional à quantidade de antígeno do reagente que eu botei na plaquinha. E aí o resultado é tão grandes, que ele some do campo de visão do microscópio, e aí o teste fica parecendo não reagente. E para eu evitar que o fenômeno de prozona ocorra, eu sempre devo fazer o teste puro, com amostra pura, e com amostra de soro diluída. Na triagem, eu não estou falando de titulação, eu estou falando na triagem. Então, é uma boa você fazer com o soro puro, né? Tipo 50 microlitros do soro do paciente com os 20 microlitros do reagente de VDRL. E em um outro pocinho, você colocar a amostra diluída, ou 1 para 8, ou 1 para 4, e a mesma quantidade de antígeno previsto naquele teste. Tá certo? Então, com isso, eu diminuo a quantidade de anticorpos do paciente, que vai ser capaz de entrar numa relação proporcional com a quantidade de antígenos e a reação ocorrer, e os meus olhos, ao ser colocado no microscópio, consiga ler a reatividade. Eu espero que tenha ficado claro. Mas vamos prosseguir. Por que eu uso o teste não treponêmico? O teste não treponêmico, eu uso para monitorar a infecção. Eu não posso usar teste para a vida toda. A partir do dia que eu me infecto com treponema pálido e eu fabrico anticorpo treponêmico, ele permanece. Então, ele não serve para eu utilizar para controle de cura. O teste que serve para eu utilizar para controle de cura, para monitoramento de infecção e até para poder ver se tem reinfecção, é o não treponêmico. Por quê? Porque quando eu me trato, este anticorpo não treponêmico some, cai, diminui, me mostrando que houve eficácia do tratamento. Então, o sucesso do tratamento, ele é demonstrado pela diminuição da titulação em 2 diluições dos testes, né, em 3 meses, ou em 4 diluições dos testes em 6 meses após a conclusão do tratamento. Ou seja, se eu, quando iniciei o tratamento, estava com o título em 1 para 64, e após 3 meses o meu título cair para 1 para 16, eu estou tratada. Ou então, se ele cair para 1 para 4, em 6 meses, eu também estou tratada, mesmo eu continuando com o título 1 para 4. Lembre-se que eu parti de um título 1 para 64. Então, o teste não treponêmico serve para monitoramento da infecção.
Eu estou falando isso porque também existe cicatriz sorológica nos testes não treponêmicos. E o que é essa cicatriz sorológica? É aquela titulação residual que fica presente em algumas pessoas, mesmo que tenham sido eficazmente tratadas. Tem pessoas, gente, que parte o diagnóstico dele de uma titulação muito alta e que não consegue negativar totalmente o teste. E isso não significa que ele não esteja curado, não. Ele está curado. Se houver queda de 4 diluições em 6 meses, ou de 2 diluições em 4 meses, em 3 meses, a pessoa está curada, conforme o exemplo que eu dei aqui. Então, nem sempre uma titulação baixa residual significa doença ativa. Pode ser simplesmente uma cicatriz sorológica. Certo? Vamos seguir. Bom, os testes não treponêmicos, eles são indispensáveis para monitorar. O que eu chamo de diluição e de título? Né? Eu estou falando de título, 1 para 4, 1 para 16, 1 para 64 e diluição. É eu pegar o soro puro e diluir. Se eu botar aqui 100 microlitros de soro puro, e nesse pocinho aqui eu colocar 100 microlitros do soro do paciente com 100 microlitros do soro fisiológico, eu diluí para metade. Eu diluí para 1 para 2. Né? Se eu peguei um título que era 1 para 2 e diluí em outros 100 microlitros de soro fisiológico, eu diluí 1 para 4. Se eu peguei daqui do título de 1 para 4 e diluí em um outro pocinho que tinha outros 100 microlitros de soro fisiológico, eu diluí ele 1 para 8. E assim sucessivamente. É dessa forma que eu vou fazendo as diluições, tá? E eu, ao fazer isso, jogo na plaquinha, dentro da plaquinha onde vai acontecer a reação, e lá eu vou achar qual é o título daquela pessoa, ou seja, quantas vezes eu diluí o soro daquela pessoa e ainda assim ele continuou reagente. Bom, vamos lá. Tem teste resultado não treponêmico falso? Tem sim. Tem falso reagente para teste não treponêmico. Em cerca de 0,2 a 0,8% dos testes, eles podem ser falsos reagentes. Quais são as situações que o teste não treponêmico ele é falso? A gente tem algumas situações que são falsos reagentes transitórios e algumas situações que são falsos reagentes permanentes. Então, vamos lá. As situações que são falsos reagentes transitórios. Alguns tipos de infecções, por exemplo, depois que você vacina, algumas vezes você está com alguma doença, alguma outra doença bacteriana, que assim você cessar a doença, também cessa essa falsa reatividade. O uso concomitante de medicamentos, após uma transfusão de sangue e hemoderivados, na própria gravidez, essa é a principal causa de teste falso reagente, a própria condição gravídica da paciente, e em alguns idosos. Agora, alguns testes não treponêmicos, a exemplo do VDRL, eles são permanentemente falso reagente, como, por exemplo, no lúpus, na hanseníase. No lúpus e na hanseníase é onde a gente mais vê teste falso reagente para VDRL. Mas em malária, em idosos, em hepatite crônicas e em algumas outras colagenoses, a exemplo da síndrome antifosfolipídica. Portanto, para que a gente evite que a gente dê um resultado de um teste não treponêmico falso, a gente sempre deve prosseguir a investigação após um teste não treponêmico reagente. E a gente prossegue como? Fazendo um outro teste que não seja treponêmico. Então, a gente precisa prosseguir realizando os testes treponêmicos. E agora eu vou começar a falar dos tais testes imunológicos treponêmicos. Tá certo? Eu já falei o que eles eram, são testes que são que procuram anticorpos que são fabricados especificamente contra o treponema pálido, né? E a gente tem
que eles são os primeiros a ficarem reagentes, né? Quem primeiro positiva são os testes treponêmicos. E uma vez positivado, ele fica por toda a nossa vida como teste reagente. Quais são esses testes que a gente tem hoje à nossa disposição como teste treponêmico? A gente tem o FTA-ABS, né? As pessoas ainda têm uma falsa ideia que o FTA-ABS é o melhor de todos, é o gold standard, o último a última música da parada de sucesso, mas não é bem assim. A gente tem testes tão bons quanto o FTA-ABS. A gente tem o ELISA, a gente tem a eletroquimiluminescência, a gente tem os testes de hemaglutinação e de aglutinação, no TPHA, o TPPA, muito bom o TPPA, tão bom quanto o FTA-ABS, o MHATP e o teste rápido. O teste rápido, gente, é uma grande ferramenta que a área pública tem hoje. Eu sei que tem muita gente da área pública assistindo essa nossa web palestra e a nossa grande ferramenta hoje, a nossa estrela da tarde é o teste rápido. E a gente vai se debruçar sobre ele um pouquinho mais. Então, aqui está o FTA-ABS, ele realmente é o primeiro teste a apresentar resultado reagente. Agora, ele é muito mais caro, ele requer microscópio de fluorescência, ele requer profissional extremamente capacitado para realizá-lo. A gente tem que ter uma boa qualidade dos reagentes, né? Neste teste, a gente tem os próprios treponema pálidos fixados em lâminas, e quando a gente coloca a amostra e ligada a uma antiglobulina humana, dentro dessas próprias amostras aqui, dos treponemas, estão nele impregnado na lâmina, a gente coloca o soro e joga um anticorpo marcado com fluoresceína, que é uma substância fluorescente. Ao se ligar o anticorpo com os treponemas da lâmina e a fluoresceína, essa imagem aqui de fluorescência vai aparecer na lâmina. Olha só quanta subjetividade, quanta necessidade que a gente vai precisar, quantas necessidades o laboratório terá que atender para que a gente possa padronizar um teste desse. Então, a positividade é dada pela visualização no microscópio de uma cor verde maçã brilhante sobre o corpo do treponema pálido que está impregnado na lâmina, tá certo? Esse teste, durante muito tempo, foi considerado o padrão ouro, mas tem sido, entretanto, recentemente substituído por testes mais sensíveis, com técnicas muito mais fáceis e de menor subjetividade, como, por exemplo, o TPPA, que é um teste, o treponema pálido, um teste de aglutinação do treponema pálido. Vamos para os outros imunoensaios. Nós temos o ELISA, que muita gente conhece, né? Que é um ensaio imunossolvente ligado à enzima. E temos a eletroquimiluminescência. São testes parecidos com a imunofluorescência. Apenas modifica aqui o que eu uso para revelar a positividade desse teste. No ELISA eu vou usar enzimas, né? E marcado com um conjugado que vai me mostrar cor, né? E na eletroquímio, eu vou usar substâncias quimiluminescentes, que também vai me mostrar a presença de luz. Esses dois testes aqui, eles são muito usados em laboratórios que operam equipamentos automatizados e que atendem grandes rotinas. São ótimos, porque você pode fazer de uma só vez uma grande quantidade. Tem boa sensibilidade, tem boa especificidade. Tanto é que estes ensaios aqui, ele desencadeou um dos fluxos que eu vou mostrar para vocês, que é o fluxo de abordagem reversa. Agora, quando ele é empregado como primeiro teste, ele sempre vai ser necessário prosseguir, quando reagente, por um teste não treponêmico. Se eu começo por este teste treponêmico e ele se mostra reagente, eu sou obrigada a prosseguir a investigação utilizando um teste não treponêmico, tá certo? Aliás, todos esses testes não treponêmicos, sendo reagente, eu preciso prosseguir com o teste não treponêmico para poder eu confirmar se de fato eu estou diante de uma infecção por sífilis. Os testes de hemaglutinação também são muito utilizados, né? Na verdade, eles são mais simples de execução, bem mais simples, são mais baratos, eles não necessitam de equipamentos muito robustos para realizar.
A leitura e a realização são fáceis. Geralmente, a gente vai precisar também usar o segundo teste não treponêmico, caso ele seja reagente. E ele acontece da seguinte forma: a gente vai ver a formação de uma rede ou de um tapete que vai estar formada pelas hemácias que eu uso junto com o antígeno junto com as hemácias serão colocados em contato com o anticorpo que vai estar presente na amostra. Se houver a formação de uma rede, eu terei um teste reagente. Se não houver essa formação dessa rede, se formar um pontinho no fundo da plaquinha, o teste é não reagente. A rede se forma pela reação entre o anticorpo da amostra e o antígeno que está grudado com a hemácia. Por isso que forma aquela rede. Tá certo? Vamos para o próximo. Chegamos no astro da tarde, né? Que é o teste rápido por imunocromatografia, que é hoje distribuído largamente pelo Ministério da Saúde. A gente não tem tido nenhum tipo de problema com relação à sensibilidade e especificidade, tendo em vista que o Ministério exige que os testes utilizados sejam de, no mínimo, 94,5% de sensibilidade e 93% de especificidade, certo? Esses testes que o Ministério compra e distribui são validados. Aqui, tanto na imagem quanto nas referências bibliográficas, estão alguns artigos que falam da validação de todos esses testes que atualmente são utilizados. Como é esse teste? É um cassetezinho que vocês todos já devem ter visto. Neste cassete, eu tenho um pocinho onde eu vou botar a amostra e um tampão. Do lado da janelinha do pocinho tem uma área que tem duas áreas de teste, uma área que será a área do teste específico que eu estou procurando, que é o da sífilis, e uma área de controle. Gente, quando eu boto a amostra aqui no pocinho e em seguida eu pingo o tampão, que é feito com um conjugado, ele carrega a amostra e ele se liga na área que tem impregnado o antígeno da sífilis. Então, se eu tenho um anticorpo, se no meu organismo eu estou com sífilis, ou eu já tive sífilis e tenho um anticorpo, toda vez que eu botar meu soro aqui neste pocinho e ele migrar, correr nesse cassete, ele vai se ligar ao antígeno e será revelado pelo conjugado, formando uma área vermelhinha, que é a área de positividade. Adiante dessa área tem uma área do controle. O que será que tem nessa área de controle? Certamente nessa área de controle terá que estar impregnado aqui antígeno para o qual todos nós temos anticorpos. Eu vou dar um exemplo aqui bem bizarro, talvez, para que vocês compreendam o que pode estar aqui impregnado. Por exemplo, todo mundo tem Escherichia coli no intestino, não é isso? A Escherichia coli é uma bactéria, uma enterobactéria que mora no intestino da gente. Portanto, todo mundo deve ter anticorpo contra Escherichia coli, não é isso? Então, de repente, pode estar impregnado aqui um antígeno de Escherichia coli, que quando eu fizer correr aqui o meu soro, ele vai sempre dar reagente, né? Ou então de estafilococos, que todo mundo tem estafilococos na pele. Enfim, é o segredo da indústria farmacêutica, eu não sei exatamente qual é o que tem em cada teste, mas eu sei que todas as vezes que eu fizer esse teste, o controle sempre terá que dar reagente. Então, se eu fiz um teste rápido e meu controle não deu reagente, o meu cassete não está válido. E toda vez que eu fizer, e na linha do controle aparecer uma linhazinha vermelha, e na linha do teste aparecer outra linha vermelha, o meu teste rápido está reagente. Se não aparecer essa linha vermelha aqui na área do teste, o meu teste rápido está não reagente. Mas lembre-se que sempre na área do controle terá que aparecer uma linha vermelhinha, tá certo? E o que é que eu devo usar? É o teste treponêmico ou é o teste não treponêmico? Fica a escolha de cada serviço. Na área pública, o Ministério incentiva que a gente use o teste treponêmico, o teste rápido como o primeiro teste. Mas quem não tem ele e quiser usar o teste não treponêmico, pode e deve, né? E o fluxograma vai mostrar isso para vocês. Quando eu tiver no fluxograma, vocês vão entender. As vantagens de usar cada um dos dois.
O teste rápido treponêmico, ele é o primeiro a se positivar diante da infecção, ele tem uma alta especificidade. Agora, ele sempre vai dar reagente, né? E ele não serve para monitorar tratamento. E o não treponêmico? Ele é excelente para me mostrar a infecção ativa. Excelente, porque se eu estou com sífilis, eu tenho treponema no corpo e eu estou fabricando anticorpo contra a cardiolipina. Então, ele vai dar reagente. Ele vai se tornar positivo um pouco depois dos treponêmicos, mas em contrapartida, ele pode ter reação cruzada com outras condições de saúde que eu já descrevi, né? A exemplo de hanseníase, a própria gestação, as colagenoses. E ele sim é que é o teste aplicável para monitoramento, porque uma vez tratada e curada, o título cai e eu me curo e eu vou ficar com VDRL ou com título muito baixinho, ou então não reagente. Vamos lá. Tem um melhor do que o outro? Não tem não, mas eu, estando com um reagente, eu tenho que fazer o outro. Tanto se eu começar pelo não treponêmico, quanto se eu começar pelo treponêmico, se um dos dois que eu começar for reagente, eu sou obrigada a prosseguir. E eu estou falando obrigada não apenas para a área pública. Todos os laboratórios, quer sejam públicos ou privados, são obrigados a realizar o protocolo dentro do manual todinho, do início ao fim. Eu não posso parar em apenas um dos testes. Se eu me proponho a fazer diagnóstico de sífilis, eu devo estar preparada para fazer até o final, certo? Resumidamente, o que eu falei dos testes foi o seguinte, que como exame direto eu tenho a microscopia de campo escuro e tenho o do material corado. Como teste treponêmico, eu tenho VDRL, RPR, TRUST e USR. E como teste treponêmicos, eu tenho VDRL, ELISA, TPHA, TTPA, MHATP, eletroquimiluminescência e teste rápido. Certo? Então, como é que eu vou interpretar cada resultado? Estamos quase chegando nos fluxos, porque agora a gente vai aprender a interpretar os resultados. Primeiramente, eu tenho que sempre lembrar que eu tenho que correlacionar os testes diagnósticos com os dados clínicos e o histórico de cada paciente, principalmente o histórico de infecções passadas, para que a gente possa investigar a exposição recente. O que eu tive no passado é importante para poder eu raciocinar e definir e correlacionar o que eu estou achando de teste. Apenas o conjunto dessas informações vai me permitir uma correta avaliação diagnóstica para cada caso e o correto tratamento. Então, além do manual técnico de sífilis, eu devo utilizar o manual, o PCDT de IST, que está disponível. A edição mais atual está na plataforma aids.gov.br desde o dia 26 de junho de 2019. Essa que é a vigente, certo? Então, vamos lá. Lembrando a vocês que nós temos também uma grande ferramenta de educação continuada, que é o Telelab. O Telelab é uma plataforma que existem muitos e muitos testes para vocês fazerem e ainda receberem o certificado de vocês. O Telelab, eu não sei se vocês conhecem, é uma plataforma do Ministério da Saúde que faz educação à distância. Se vocês acessarem esse endereço que está aí na tela, vocês podem fazer os cursos de diagnóstico de HIV, diagnóstico de hepatite, diagnóstico de sífilis, aconselhamento, doença de Chagas, coleta de sangue, biossegurança, enfim, uma série de plataformas para vocês se cadastrarem, fazerem os cursos e ainda receberem os certificados. Então, fica aí o incentivo para que vocês usem o Telelab como uma ferramenta de educação continuada também. Também, nessa plataforma tem o de diagnóstico de sífilis. É muito legal, fala tudo isso que eu falei aqui para vocês. Depois que acabar a nossa web palestra, vocês podem acessar e fazer quando quiserem também este curso. Também queria pedir para todos que estão me assistindo, e principalmente para as instituições públicas que utilizam teste rápido para diagnóstico de sífilis, que se cadastrem no AEQ.
avaliação externa da qualidade. É uma outra ferramenta que o Ministério da Saúde disponibiliza para os serviços através dessa página da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma ferramenta, gente, que não é uma ferramenta punitiva, não é uma ferramenta que as pessoas possam ter medo de participar. Ao contrário, é uma ferramenta de educação permanente também. Nela você vai receber, após cadastramento da unidade dos profissionais que realizam o teste rápido, vocês vão receber amostras cegas para vocês realizarem os testes e devolverem essa informação para a Universidade Federal de Santa Catarina para ver se vocês estão de fato fazendo o correto diagnóstico. Se vocês estão fazendo o correto diagnóstico nessa amostra cega, significa que vocês também fazem o correto diagnóstico nas amostras dos seus pacientes. Então, é uma forma da gente também fazer educação permanente. Então, eu também sugiro, peço que vocês se cadastrem na página da Universidade Federal de Santa Catarina para passarem a participar das avaliações externas da qualidade. Agora, no mês de agosto, nós vamos ter uma rodada de AEQ. Então, ainda dá tempo, se vocês cadastrarem, para que vocês recebam as amostrinhas para vocês participarem do AEQ. Bom, vamos para o fluxo. Já estamos quase terminando nossa web e chegou nos fluxos. Como é que eu vou manejar com os fluxos de diagnóstico, tá certo? O primeiro fluxograma, ele vai iniciar utilizando testes não treponêmicos como o primeiro teste, seguido por testes treponêmicos nos casos em que o teste não treponêmico for reagente. Vamos acompanhar devagarinho para que todos compreendam como é que é o primeiro fluxo. Se o meu laboratório inicia o diagnóstico de sífilis com uma amostra realizando um teste não treponêmico, ou seja, um VDRL, um RPR, um SR, um TRUST, se este resultado for um resultado não reagente, eu encerro aqui a minha testagem. Amostra não reagente para sífilis. Ah, tá. Olha bem, ela está aqui me ensinando eu ampliar a imagem para poder facilitar para vocês. Muito obrigada, viu, minha amiga? Então, olha só. Ah, agora ficou melhor. Olha, gente, que beleza que ficou agora. Então, eu iniciei com um teste não treponêmico. O resultado deste teste não treponêmico foi não reagente. Eu posso liberar o meu laudo como amostra não reagente para sífilis. Então, todo laboratório que iniciar a testagem de sífilis por um teste não treponêmico e ele for não reagente, eu encerro aqui. E aí, este teste já está finalizado. Se o meu teste não treponêmico for reagente, eu não posso laudar aqui. Eu tenho que prosseguir. E eu prossigo realizando agora um teste treponêmico da minha escolha. Pode ser um teste rápido, pode ser um FT-ABS, um TPHA, um ELISA ou um TPPA, ou uma quimiluminescência. A depender do resultado deste teste treponêmico, eu vou ou não encerrar o meu diagnóstico. Se o resultado do meu teste treponêmico for reagente, ou seja, concordando com o meu teste não treponêmico, reagente aqui com reagente aqui, eu finalizo o meu diagnóstico e laudo dizendo que esta amostra é reagente para sífilis. Eu encerro assim. Agora, se o meu teste treponêmico for não reagente, eu finalizo dizendo que esta pessoa não tem sífilis. Por que que eu posso finalizar que essa pessoa não tem sífilis? Eu devo confiar mais no treponêmico do que no não treponêmico? Não é assim uma interpretação. É que se eu estou de sífilis, se eu tenho treponema, ele tem que dar reagente. Por isso que se eu faço um teste treponêmico e eu não tenho ele reagente, eu não tenho sífilis. Eu estou diante de um teste não treponêmico falso. Tá certo? Então, para todas aquelas pessoas que iniciarem com o teste VDRL
ou qualquer um dos não treponêmicos, e ele for reagente inicialmente, e ao realizar o treponêmico for não reagente, eu posso afirmar que eu não tenho sífilis, porque este teste foi não reagente. Se eu tivesse sífilis, ele teria que ser reagente, né? Concordando aqui com o outro teste treponêmico. Então, este é o fluxograma para quem inicia com o teste não treponêmico, seguido por um teste treponêmico. Vamos para o segundo fluxo. Este segundo fluxo, ele é feito geralmente em ambiente de laboratório. A gente utiliza ele de uma forma reversa, baseado em testes imunológicos automatizados como primeiro teste. Então, vamos aproximar aqui. Se eu inicio o teste utilizando um teste treponêmico automatizado, a exemplo de ELISA, quimiluminescência, qualquer um desses que eu utilizar, e este resultado for não reagente, eu finalizo aqui o meu diagnóstico. Eu não tenho sífilis. Agora, se essa amostra que eu realizei o teste treponêmico for reagente, eu obrigatoriamente tenho que realizar o teste não treponêmico. E qual é o teste não treponêmico que eu vou usar? O que eu quiser, VDRL, RPR, TRUST ou USR. E aí, a partir do resultado deste teste não treponêmico, eu terei ou não necessidade de prosseguir com outros testes. Então, se eu, ao realizar o teste não treponêmico e ele for reagente, ou seja, concordando com o teste treponêmico que eu fiz na etapa anterior, eu encerro aqui a minha testagem dizendo que esta amostra é reagente para sífilis. Mas se este teste não treponêmico for não reagente, eu vou simplesmente prosseguir e fazer um outro teste treponêmico, sendo que este teste treponêmico que eu vou fazer aqui tem que ser diferente deste primeiro. Ele precisa ser diferente deste aqui que eu tinha feito inicialmente. Você se lembra que eu comecei com o teste treponêmico? Eu fiz o treponêmico, deu reagente, eu fiz o não treponêmico. Se ele deu não reagente, eu tenho que fazer outro treponêmico. Este outro treponêmico aqui é que vai me tirar a tema. Vai ser como se fosse um tie break. Então, eu vou fazer ele. Se ele for reagente, concordando com este que eu fiz anteriormente, a minha amostra será reagente para sífilis. E se ele for não reagente, a minha amostra será não reagente para sífilis. Vocês se lembram que eu falei que o uso sequenciado de testes aumenta em um fluxograma, aumenta o valor preditivo positivo do teste? É exatamente isso aqui que a gente está fazendo uso dessa informação. E, por fim, o terceiro fluxo, que é o fluxo que a gente mais utiliza dentro da área pública, que é o diagnóstico da sífilis com a utilização de teste rápido treponêmico como primeiro teste. Vamos nele? Eu vou fazer esse aqui bem devagarzinho, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão atendendo, que está assistindo essa web, utiliza teste rápido para iniciar a testagem de sífilis. Então, vamos lá. Eu faço o teste rápido, que é um teste treponêmico, no paciente. Se o resultado deste teste rápido treponêmico for um resultado não reagente, eu encerro aqui a investigação. E essa amostra é uma amostra não reagente para sífilis. Se esse teste rápido for reagente, eu terei obrigatoriamente que fazer o teste não treponêmico, que é VDRL, RPR, USR, TRUST. Se o resultado deste teste treponêmico for reagente, ou seja, concordando com o teste rápido, reagente aqui com reagente aqui, eu fecho este diagnóstico e libero o resultado como amostra reagente para sífilis. Se este teste for não reagente, eu devo garantir a execução de um outro teste treponêmico diferente do teste rápido. Não pode ser o outro teste rápido.
tem que ser algum outro teste treponêmico diferente de teste rápido. E na mesma lógica, se esse outro teste treponêmico for reagente, concordando com esse, a minha amostra será reagente para sífilis, e se for não reagente, será a amostra não reagente para sífilis. Essa é a lógica do uso do teste rápido iniciando pelo teste rápido. A área pública utilizava muito um teste treponêmico no papel filtro, não está mais utilizando, mas o teste do papel filtro nada mais é do que um teste treponêmico também, que eu poderia estar utilizando ele como teste treponêmico, tá certo? Então, hoje, o que nós temos para a área pública é iniciar pelo teste rápido, que está disponível, e estando reagente, colher a amostra do paciente e encaminhar para a realização do VDRL. Os laboratórios de referência regional realizam os VDRLs e, ao confirmar, ou os próprios municípios com laboratórios particulares também fazem isso, e com o resultado dos testes não treponêmicos, junto com o resultado do teste rápido, vocês vão fechar esse diagnóstico de sífilis nas pessoas que procurarem por essa estratégia. Como é e quando é que eu devo solicitar exames para diagnóstico, confirmação ou monitoramento? Você está vendo que eu tenho 3 situações para pedir exame de sífilis. Eu posso pedir exame de sífilis para diagnóstico, eu posso pedir exame de sífilis para confirmar e também para monitorar. Para diagnóstico, geralmente a gente pede para a rede laboratorial, né? Sorologia para sífilis, né? E deve ser solicitado sempre que eu não tiver teste rápido no serviço. Se eu não tenho essa ferramenta disponível no meu serviço, eu devo fazer uma solicitação para a rede laboratorial. Quando é que eu devo fazer a solicitação para confirmação? Quando eu já tiver feito um teste rápido e esse teste rápido for reagente. Então, toda vez que eu triar com o teste rápido e esse teste rápido for reagente, eu devo pedir para o laboratório iniciar o prosseguimento dessa investigação usando um teste não treponêmico, porque eu já fiz o treponêmico. O meu treponêmico foi o teste rápido. E quando é que eu preciso pedir para o laboratório um teste para monitoramento? Quando eu já tiver tratado, já tiver confirmado esse diagnóstico e eu precisar monitorar o título deste teste. E qual é o teste que eu devo pedir para monitoramento? Um teste não treponêmico. Então, gente, é importantíssimo constar na requisição de exame essas informações. Se você está querendo um teste de sífilis porque você não tem teste rápido e quer diagnosticar, ou porque você já fez o teste rápido e está querendo confirmar com um não treponêmico, ou se você já tem o diagnóstico e quer monitorar a cura, que você vai precisar de um não treponêmico. Então, informe isso na requisição. Isso evita o desperdício do dinheiro público. Você vai ter a resposta que você precisa a partir da pergunta que você fizer, utilizando qualquer uma dessas 3 situações. E na gestante? Na gestante é um pouquinho diferente. Por quê, gente? Porque na gestante a gente deve sempre iniciar o tratamento, mesmo que a gente só tenha o teste rápido. Porque ali a gente está evitando infecção do bebê. Então, qual é a frequência que eu devo fazer teste rápido, teste de sífilis na gestante? Eu devo fazer no primeiro encontro dela na unidade de saúde, ou seja, o mais precocemente possível, de preferência no primeiro trimestre. Eu devo fazer no terceiro trimestre. Eu sempre faço no momento do parto, porque gestante pode sim se infectar de sífilis nos últimos trimestres da gestação, porque gestante também faz sexo, né? Aliás, todo mundo faz, então a gente tem sempre que pensar que ela pode infectar o bebê tendo adquirido sífilis no final da gestação. E também eu devo fazer em caso de abortamento ou com algum histórico de exposição de risco ou de violência sexual. Lembrando e repetindo que as gestantes, o tratamento sempre deve ser iniciado, mesmo que eu só tenha feito apenas um teste reagente, que é o teste rápido, mesmo sem aguardar a chegada do segundo teste, que é o teste não treponêmico. E lembrar sempre que a parceria sexual também
sempre deve ser tratada e testada, certo? Bom, no PCDT que eu mostrei, existe essa tabelinha aqui, ó, que é a interpretação, as possíveis interpretações e as condutas que eu devo tomar quando eu estiver testando gestantes. Tá? É importante eu fazer uma pausa aqui, mesmo estando falando de diagnóstico, para falar um pouquinho aqui, porque eu tenho certeza que tem uma expectativa bem grande de pessoas que fazem pré-natal nas unidades de saúde. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, sair um pouquinho da parte de diagnóstico para explicar essa tabelinha aqui para vocês. Então, vamos lá. Se eu iniciei com o teste treponêmico e ele foi reagente, e o meu teste complementar não treponêmico for reagente, eu não tenho dúvida que eu estou diante de um diagnóstico de sífilis, né? Eu só não tenho certeza de que fase da sífilis a pessoa vai estar. E isso quem vai me dar vai ser a partir das informações da epidemiológica e clínica que a própria paciente vai te trazer. Qual vai ser a minha conduta? Eu vou tratar essa gestante e vou realizar o monitoramento do tratamento dela. E vou fazer segmento mensal dela com teste não treponêmico até o dia que ela parir. E ainda vou notificar e investigar o caso de sífilis em gestante. Tá? Se eu fizer um teste treponêmico dessa gestante, e ele for reagente, o teste rápido, digamos que tenha sido o teste rápido, ele for reagente, e quando eu fizer o não treponêmico dele for não reagente, eu vou precisar realizar o terceiro teste. Então, lembrado do fluxograma? O terceiro teste treponêmico com uma metodologia diferente da que eu usei inicialmente. Se for não reagente, aí eu vou considerar como resultado falso reagente do primeiro teste, tá certo? E aí eu excluo o diagnóstico de sífilis. E se for reagente, eu tenho uma suspeita de sífilis recente ou então de uma sífilis já tratada. E caso haja uma documentação de um tratamento adequado, eu vou ter certeza que foi uma sífilis já tratada. Qual é a minha conduta? No caso de suspeita de sífilis primária, ou seja, quando o teste treponêmico está reagente, o não treponêmico ainda não está reagente e o segundo treponêmico está reagente, e se eu tiver em sífilis primária, em cerca de 30 dias eu já vou ter o não treponêmico reagente. Aí eu repito. Porém, nas situações especiais, como se trata de gestante, qual é a conduta a ser seguida? Recomendamos tratar a gestante. A gente vai iniciar o tratamento da gestante, vai notificar e vai investigar o caso. Agora, se eu fizer um teste, não começar agora pelo... Aqui em cima eu comecei pelos treponêmicos. Agora eu vou começando pelos não treponêmicos. Se eu iniciei por um não treponêmico, lembrando que eu estou falando de gestante, né? Se eu iniciei por um teste não treponêmico e ele foi reagente, com o teste treponêmico reagente, a mesmíssima situação da primeira linha aqui. É diagnóstico de sífilis, eu vou tratar, eu vou monitorar, eu vou fazer segmento mensal para a gestante, eu vou notificar e vou investigar o caso de sífilis em gestante. Se eu começar com o teste não treponêmico, ele for reagente, e o teste treponêmico for não reagente, o que lhes parece? Isso aqui, gente, provavelmente é um falso reagente. É um falso não treponêmico, não é? Reagente. Por quê? Porque se eu tivesse com sífilis, o meu teste treponêmico tinha que dar reagente, e ele está dando não reagente. Então, o provável falso reagente no teste não treponêmico principalmente aparece em casos quando a titulação for baixa, geralmente menos que 1/4. E nesse caso, você deve pensar que essa pessoa pode estar entre aquelas pessoas que têm aquelas outras doenças que eu citei, que causa reação cruzada também, que dá a exemplo de hanseníase, colagenose, enfim, aqueles que dão falso reagente. Quando a titulação for maior do que 1/4, aí a gente vai realizar o teste treponêmico com outra metodologia, né? Porque está discordante, eu tenho que realizar com outra metodologia.
E o resultado final do fluxograma vai ser definido conforme aquele fluxo 1 e 2. Você vai seguir aqueles outros 2 fluxos. Nessa situação, com o novo teste rápido eponêmico reagente, eu vou realizar monitoramento do tratamento, vou fazer segmento mensal, vou notificar e vou investigar o caso de sífilis. E por último, se eu fiz um teste não treponêmico não reagente ou então um teste treponêmico não reagente, eu encerro o papo, eu não vou para canto nenhum, eu não tenho sífilis nem nunca tive. Eu simplesmente, se eu tiver uma suspeita, por exemplo, tiver na fase de cancro primário, da fase primária da sífilis, quando tem um cancro, quando eu ainda não tenho os anticorpos, eu vou esperar e com cerca de 30 dias eu vou colher novamente. Mas neste momento exato, eu ainda estou na janela diagnóstica e eu ainda não tenho um marcador suficiente para dizer que eu estou de sífilis. Tá certo? Então, esse quadrinho, ele está no PCDT de ST. Vocês podem ir lá, que vocês vão pegar exatamente ele, bem explicadinho. Então, isso aqui é todo o resumo do que eu falei. Então, realizar teste treponêmico na gestante. Quando realizar na primeira consulta, no terceiro trimestre, pós-parto, pós-aborto e em exposições de violência sexual. Se este teste for reagente, eu vou iniciar o tratamento, independente de esperar o teste não treponêmico. Eu vou coletar a amostra para mandar para o laboratório para fazer o teste não treponêmico. Vou testar e tratar as parcerias. E eu vou, caso concluído com o diagnóstico de sífilis, vou continuar o tratamento, tratando conforme o estágio clínico, vou realizar monitoramento, notificar e investigar. E caso concluído com a ausência de sífilis, eu só vou repetir se eu tiver em alguma daquelas situações de que eu tenho suspeita de que a pessoa esteja ainda em janela diagnóstica, tá certo? Bom, aqui é os tempos, para lembrá-los em que tempo eu devo fazer o monitoramento com teste não treponêmico. Então, eu vou fazer a cada 3 meses, no primeiro ano, após o diagnóstico, e de 6 em 6 meses no segundo ano, sempre realizando o VDRL. E mensalmente para gestante. Se for gestante, é todo mês. Se for homem e mulheres que não sejam gestantes, é a cada 3 meses no primeiro ano, após o tratamento, e de 6 em 6 meses no segundo ano. E a gente espera o quê? Que a gente tenha queda de 2 diluições em 3 meses, ou seja, de 1 para 32 para 1 para 8, né? 2 diluições. Daqui, de 1 para 32 para 1 para 8, eu passei em 1 para 16, cheguei em 1 para 8. Ou então, em 4 diluições em 6 meses. Eu passei de 1 para 32 para 1 para 2. Eu passei em 16, 1 para 8, 1 para 4, cheguei em 1 para 2. Ou seja, 4 diluições. O título poderá até ficar negativo, reverter entre 6 e 9 meses. E a gente tem aí a cura. Mas também eu tenho uma cura com a possibilidade de uma cicatriz imunológica, geralmente com títulos baixos, geralmente com títulos menores do que 1 para 4. E o que faz eu crer que eu não estou diante de uma cicatriz, e sim de uma reinfecção, quando esses mesmos títulos elevarem? Então, se eu tiver uma elevação de 2 diluições, eu preciso iniciar uma nova investigação e um novo retratamento, porque isso significa reinfecção. E a sífilis congênita? Então, a sífilis congênita é o que mais nos preocupa, porque resulta em crianças com problemas severos. Então, a gente sempre tem que avaliar a história clínica epidemiológica da mãe, realizar exames físicos detalhados na criança e avaliar os resultados dos testes laboratoriais. Quando e quais são os testes que eu devo fazer nas crianças que são suspeitas de sífilis congênitas? Então, até os 18 meses de idade, eu terei presença de anticorpos da mãe no bebê, anticorpos da classe IgG contra o treponema pálido, dentro da criança, mas ainda da mãe. Então, esses testes não treponêmicos, até 18 meses, não têm significado clínico, quando o título encontrado for maior do que o materno e pelo... Só tem, na verdade não tem não, só tem
significado clínico se o título do bebê for maior em 2 diluições do que o título da mãe. Por exemplo, eu fiz o título da mãe, estava 1:2 e o do bebê estava 1:8, né? 2 diluições. Passou de 1:2 para 4, de 4 para 8. Então, aí eu tenho significado. Além disso, os testes treponêmicos, eles não devem ser realizados em crianças menores de 18 meses, exatamente porque eu vou correr o risco de estar pegando aí anticorpos maternos. Bom, os resultados não reagentes nos bebês, a gente deve repetir com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses de idade, devido à possibilidade de ainda ocorrer a soroconversão, e a gente só interrompe esse monitoramento no bebê após 2 testes não treponêmicos consecutivos e negativos. Após 18 meses de idade, a gente passa a utilizar para as crianças o mesmo fluxograma de diagnóstico de sífilis que a gente utiliza para os adultos. Bom, além disso, como exames de laboratório, a gente faz alguns na criança com sífilis. Além de fazer exame físico, a gente sempre pede hemograma, um perfil hepático, os eletrólitos, uma avaliação neurológica, incluindo, neste caso, uma punção licórica, né? Geralmente, para a gente poder ver minimamente os parâmetros de leucócito, né, a celularidade, a proteinurraquia e a execução de um teste não treponêmico ou um VDRL, né, no líquor. Além disso, a gente faz o raio-x de ossos longos e uma avaliação oftalmológica e audiológica. Aqui também eu tirei esse quadrozinho do PCDT, que são os parâmetros utilizados hoje para a gente avaliar qual é o resultado do exame de líquor de uma criança que tem suspeita de sífilis congênita. Geralmente, um líquido normal de uma criança pré-termo, você vai ter baixa celularidade, uma proteína em níveis normais, entre 65 e 150 miligramas por decilitro, e o VDRL vai ser não reagente. Se for um LCR de um líquor de uma criança a termo, a celularidade é mais baixa, a proteinurraquia mais baixa ainda, e também o VDRL vai ser não reagente. Já um líquor de uma criança sugestiva de sífilis congênita, você sempre vai ter uma leucocitose, você sempre vai ter uma celularidade superior a 25 células e no RN, né? E maior do que 150 miligramas de proteína no líquor. E o VDRL do líquor vai ser reagente. Se for uma criança maior de 28 dias, você vai ter uma celularidade baixa, até de 5 células, por exemplo, de 5 células acima. E você vai ter uma proteína normal, mas um pouco maior do que 40. Mas o diferencial é que você sempre vai ter o VDRL reagente. Então, aí está a importância de você realizar a punção licórica em todas as crianças que têm diagnóstico de sífilis congênita. Para finalizar, eu queria lembrá-los que a vigilância epidemiológica faz parte, né, da saúde pública, e segundo a portaria 204 de fevereiro de 2016, ela define uma lista mínima de doenças e agravos que são de obrigação de serem notificadas. Então, antes de concluir essa conferência sobre diagnóstico, além de agradecer a paciência, a presença de todos vocês aqui nessa web, eu queria lembrá-los da necessidade, da obrigatoriedade de vocês realizarem a notificação de todos os casos notificados de sífilis no SINAM, certo? Essa aqui foi um pedido feito especialmente pela turma de lá da DIVEP, que tanto trabalha com os dados, e especialmente a Alba, que me pediu, Tereza, você não esqueça de pedir, de lembrar todas as pessoas a realizarem a notificação. Tá? Valeu, Albinha? Essa foi para você. Aqui estão as referências de tudo que eu pesquisei para preparar essa web, e a gente fica à disposição de vocês, tá certo? Tá, viu? Bom, pessoal, então, agradecer aqui então, a todos. Vamos aqui a algumas dúvidas que os profissionais
Maria Tereza, quantos títulos deve cair para considerar que o tratamento está sendo eficaz? Então vamos lá. A pergunta foi de quantos títulos deve ser a queda para que a gente considere cura? Foi isso mesmo a pergunta? Se foi, veja bem, em 3 meses são 2 diluições, ou seja, o título deve passar de 1 para 32 para 1 para 8. Olha, 2 diluições, de 32 eu pulei para 16 e pulei para 8. 2 diluições. Ou então, 4 diluições em 6 meses, de 32 para 16, para 8, para 4, para 2. 4 diluições. Então, se eu estiver monitorando, dentro de 3 meses, o título tem que ter caído 2 diluições, e em 6 meses, o título tem que ter caído 4 diluições. Espero que eu tenha respondido. Tem uma pergunta aqui: mulheres grávidas com VDRL persistente em título baixo. Olha bem, você tem que olhar que a mesma lógica que vale para a queda vale para a reinfecção e o retratamento. Se há elevação de 2 meses, você deve investigar que isso pode ser reinfecção. Se esse título for persistente baixo, mas não houver diferença de 2 títulos para cima, isso não é reinfecção. É porque ela está diante de uma cicatriz sorológica. Aqui, Vitor fala 1 para 8 persistente. Então, Vitor, se é 1 para 8 persistente, é 1 para 8 persistente. Essa pessoa, certamente, antes de tratar, ela devia ter um título superior a 1 para 32. Para ser considerada curada, ela teria que ter vindo de um título superior a 1 para 32. Mas se está persistentemente 1 para 8, não quer dizer que seja reinfecção. Pode ser que essa pessoa tenha tido uma quantidade de anticorpos tão alto que o organismo não conseguiu baixar o título dela para menos de 1 para 4. E ela ficou persistentemente com 1 para 8. Aqui tem uma pergunta: qual é a unidade de referência para a punção de líquido no sudoeste da Bahia? Bom, eu sei que no sudoeste da Bahia, porque eu também sou do sudoeste da Bahia, né? Eu sei que realiza no Hospital Regional de Vitória da Conquista e no Hospital Municipal Exaú Matos. Eu sei que esses 2 serviços realizam. Uma outra dúvida, ela pergunta assim: quando temos um resultado de VDRL de 1 para 4, se trata de essa titulação em minha unidade? 1 para 4. Gente, depois de tudo que eu falei aqui, um exame apenas de VDRL, seja lá em qualquer título que seja, não é diagnóstico, não é, gente? A única possibilidade é que, se essa pessoa for gestante, eu vou iniciar o tratamento, mas eu devo e sou obrigada a prosseguir com a investigação, fazendo o teste treponêmico, seja ele rápido ou outras metodologias, né, que não sejam rápido. Mas a informação isolada de um título 1 para 4 não é para que você tome medida. Você precisa pegar essa informação e prosseguir com ela, utilizando o fluxograma número 1, que você iniciou pelo VDRL, ele foi reagente, você é obrigado a fazer o teste rápido para você concluir esse diagnóstico. Érica pergunta aqui se a titulação é diretamente proporcional ao tempo de infecção, ou seja, quanto mais alto, maior o tempo. Não, Érica. A titulação não é diretamente proporcional ao tempo de infecção. A titulação é diretamente proporcional à quantidade de anticorpo que o meu organismo fabrica. Tem muito mais a ver com o seu sistema imune do que com o tempo. As pessoas, elas reagem de forma diferente, imunologicamente falando. Tem pessoas que fabricam uma quantidade de anticorpo muito grande e outras muito menores. É claro que com o prosseguir da doença, quanto mais treponema eu vou tendo dentro do corpo, mais anticorpo eu vou fabricando. Mas não é obrigatório que ela seja proporcional ao tempo da doença. Até porque, quando eu estou na fase terciária, os anticorpos do VDRL, por exemplo, eles caem. Você se lembra que eu mostrei o gráfico que na fase terciária os testes caem? Eu posso até voltar aqui a imagem para vocês verem o que eu falei. Deixa eu voltar aqui bem rapidinho para mostrar que os testes não treponêmicos na fase terciária, que já é
muitos anos depois da infecção, os testes caem. Então, olha só, olha aqui, ó, a imagem. Isso aqui é o teste não treponêmico, ó. Quando chega na fase de latência para teste diário, ele vai caindo. Não é o tempo da doença que vai fazer com que eu tenha mais ou menos anticorpo. É o sistema, a resposta imunológica de cada pessoa. O pessoal está perguntando em relação à notificação, quais os critérios de resultado para notificação compulsória? Existe critério? Qual é? Gente, com relação à notificação compulsória, a gente tem, inclusive, atualizadíssimo o novo manual, né, de vigilância epidemiológica, que vocês podem baixar até para o celular de vocês. E lá naquele manual existem as definições de casos, os critérios para a definição de caso de notificação de sífilis em gestante, de sífilis congênita e de sífilis geral, né? Então, é ali, os critérios são esses, os que contém dentro do Manual de Vigilância Epidemiológica. Vamos responder essa dúvida aqui, que parece que é um caso clínico de Ludmila. Em caso de gestante TR e VDRL positivo e o parceiro TR e VDRL negativo, qual a conduta? Ludmila, você com uma gestante, com um TR reagente e um VDRL reagente, ela tem sífilis. Você vai tratar essa gestante. O que acontece com o parceiro dela é uma questão que você, no bom aconselhamento com ela e com a parceria dela, ou as parcerias dela, terão que elucidar. E não cabe a mim julgar, né? Ela tem um TR, que é um teste treponêmico reagente, e um VDRL, que é um teste não treponêmico reagente. Ela tem sífilis. Ela tem sífilis, você terá que ter um bom traquejo para você conseguir fazer um aconselhamento adequado e investigar as prováveis parcerias dela para você elucidar, porque o parceiro dela, se essa gestante adquiriu deste parceiro mesmo, ele também teria que ter testes rápidos ou treponêmico reagente também, tá certo? Aqui é um caso também. Esse aqui eu teria que compartilhar com você. Eu estou vendo aqui que a Maria Alix está dizendo que esse parceiro pode estar em janela diagnóstica. Também concordo, né, Maria Alix? Ela pode ter adquirido. Eu acho um pouco difícil, porque ela foi muito mais rápido, que apareceu logo tudo reagente, né? Mas como na gestante, o sistema imunológico dela é tudo muito, extremamente mexido, de fato, ela pode ter reagido antes dele. Então, uma boa estratégia seria acompanhar este parceiro dela, né? Esperar passar a janela diagnóstica, porque de fato ele poderá estar em janela. Eu acho que você tem toda a razão, Maria Alix, que esse paciente pode estar em uma janela. E na minha opinião, a gente teria que aguardar e repetir os testes desse parceiro dela com 30 dias. Porque se ela foi realmente infectada por esse parceiro, os testes desse parceiro passarão a dar reagente com o passar dos dias. Bom, próxima dúvida, eu vou compartilhar ela aqui no bate-papo para a Maria Tereza ler, porque ela é muito grande essa dúvida, é um caso clínico também. Tá disponível aí, Maria Tereza, pode fazer a leitura dela aí. Libere seu microfone. Tive uma gestante diagnosticada precocemente no primeiro trimestre. Teste treponêmico reagente. Início e conclusão do esquema de tratamento. Teste do papel filtro reagente. VDRL reagente. Com o VDRL mensal de monitoramento após 3 meses. 1/64. Foi retratada após tratamento. Primeiro VDRL 1/32, segundo 1/32, terceiro 1/16, quarto 1/4, quinto 1/16. Foi retratada após o parto pela terceira vez, após o parto 1/4. O que pode ter acontecido nesse caso? Vale lembrar que tanto o teste rápido quanto o VDRL do parceiro foram negativos. Olha só, as informações que você traz aqui, para mim faltou a informação do primeiro VDRL dela, de qual era o título do... o primeiro VDRL era 1/32, ok. Mas ela chegou a ter um VDRL 1/4, então ela teria sido tratada adequadamente. Depois ela voltou a ter um VDRL 1/16, com a subida de 2 títulos, então ela reinfectou e foi retratada. E depois de 1/16, que foi o último título que ela teve, após o retratamento ela baixou 1/4. Ela foi adequadamente tratada. O que pode ter acontecido nesse caso? Vale lembrar que tanto o teste rápido quanto o VDRL do parceiro foram negativos. Bom, com tanto tempo desse, Maria Alix,
Eu concordo com você que essa moça precisa ser melhor investigada, que ela deve ter um outro parceiro, né? Porque não é possível que esse parceiro dela, depois de tanto tempo, eu não estou falando mais de janela diagnóstica nem de janela imunológica, eu estou falando de uma pessoa que vem apresentando variações, titulações que configuram reinfecções, que configura cura após tratamento, mas que configura também reinfecção, tá certo? A próxima. A Maria Alix coloca aqui também, eu agradeço muitíssimo, Malix, não só a sua presença aqui nessa sala, mas também as suas contribuições. Maria Alix é uma parceira nossa também e do Ministério da Saúde. É bom você ter colocado aqui que o Ministério preconiza que num caso desse, que você dê uma dose para o parceiro. Por vias das dúvidas, trata ele também, né? Porque ele também está exposto. Eu concordo com você e agradeço sua contribuição, Maria Alix. Em caso de TR reagente e VDRL reagente, como devo proceder em relação ao tratamento? Primária, secundária ou terciária, já que não se sabe quanto tempo de exposição a paciente tem. Por segurança, trata logo por 3 semanas. Gláucia, né? Gláucia, você vai ter que se reportar ao PCDT de IST. Se você tiver informações ou evidências de que ela se encontra nas fases primária ou secundária, você vai tratar com 1 semana. Na verdade, nossa web não é de tratamento, mas o PCDT preconiza que você vai fazer o tratamento com penicilina benzatina, 2.400.000 por 1 semana, aplicando 1.200.000 em cada nádega. É assim que você vai fazer, em cada nádega. De cada lado das nádegas. As meninas aqui do Telesaúde estão pedindo para a gente avisar para vocês que em breve a gente vai fazer uma web de tratamento de sífilis. E brevemente também nós vamos trazer uma mesma web dessa daqui para a gente discutir o manual técnico de diagnóstico das hepatites e em seguida o manual técnico de diagnóstico do HIV. Elas estão perguntando se vai ser comigo, né? Sim, né? Não foi isso que a gente combinou? Oi, Francisco. Obrigada por você de tão longe de Umuarama estar nos assistindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. É possível, a sua pergunta, é possível durante o tratamento ter o título aumentado? Só um minuto que saiu aqui da tela a pergunta. É possível, durante o tratamento, ter o título aumentado do VDRL de 1 para 8 para 1 para 32? Não. De 1 para 8 para 1 para 32, subiram 2 diluições, né? Então, isso não é ter aumentado. Isso é um tratamento que não foi adequado, né? Tanto para a cura quanto para a reinfecção, o parâmetro é você pular 2 casinhas, né? De 1 para 32 para 1 para 8, configura cura, né? Caiu 2 dias em 3 meses. Se isso for ao contrário, se subir, isso é reinfecção. Certo? Bom, pessoal, aí, de agradecer primeiro a Tereza, que se disponibilizou aqui e deu esse show aqui para nós, né, sobre o diagnóstico da sífilis. Vale a pena rever novamente essa apresentação. A gente estará disponibilizando ela no nosso canal do YouTube para vocês assistirem posteriormente, tá bom? Sempre é bom rever as informações e aprofundar o conhecimento. Então, Maria Tereza, muito obrigada aí pela sua participação. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br